Hello, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, se eu fosse você, eu deixava logo o meu like, me seguia nas redes sociais, Hey Teacher Gabs, se inscreve aqui também no meu canal se você ainda não é inscrito, porque hoje você vai aprender a dar uma recomendação, assim como essa, em inglês, dar um conselho em inglês. É uma palavra muito simples que a gente vai aprender. Essa palavra, por sinal, ela é um verbo modal, mas você não precisa saber o que é um verbo modal. Estou falando por uma curiosidade mesmo. O que você precisa saber é, lembra quando a gente viu já em outros momentos que em inglês eles precisam sinalizar que, opa, vou fazer uma pergunta, ou então, opa, essa frase é uma negação. Eles precisam sinalizar oralmente falando que aquilo ali é uma pergunta ou uma negação. Diferente do português, que a gente só faz uma entonação. Eu não quero. Você quer? A gente só faz entonação ou a gente só coloca o não. Em inglês, não, é como se fosse você quer? Então, com uma palavra, como é usada uma palavra em inglês, é você quer? Como se fosse assim. Dois, ela quer? Como se fosse assim. Então, em inglês precisa anunciar. Essa palavra ela já serve para anunciar. Então, nas situações que em inglês você quiser dar um conselho, você quiser pedir conselho, você quiser dar uma recomendação para alguém, aí você vai usar essa palavra. E acabou. Você pode fazer uma afirmação com ela para afirmar esse conselho. Você pode fazer uma pergunta com ela, como você já viu, invertendo com quem está agindo na frase. Então, você deveria estar aqui. Deveria você estar aqui? Só fazer essa inversão. E para negar também, só colocar o not depois dela. Dá para fazer assim e abreviando também. Essa palavra, vou compartilhar aqui a tela para você ver ela bem grandona antes de eu falar. Compartilhar. Escrever aqui no quadro branco. Aproveita, deixa nos comentários qual palavra você acha que eu tô falando, se você já conhece. Pronto. O nome dessa palavra é should. 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 A gente pode, e aí você vai querer certamente traduzir. Eu falei, né? Ah, você deveria, não sei o que lá. Você vai querer traduzir como o nosso deve. Eu não gosto de traduzir como deve, porque o deve, muitas vezes você vai ver como have to, que é uma outra opção para uma outra situação, para falar de obrigação, na verdade. Você deve estar cansada, no sentido de obrigação, e não no sentido de probabilidade, né? Mas enfim. Então, essa situação é uma outra palavra. Então, o que eu acho mais legal você pensar no should é não traduzir ele, mas sim pensar que ele é usado para conselhos ou recomendações. Em inglês, advices. Pronto. Fixa nisso, fixa sempre na situação. Então, deixa eu subir isso pra cá, pronto. Por exemplo, botar umas frases aqui. Você deveria estudar mais. You should study more. Eu só falei em português pra gente saber qual é a frase que eu tava falando. Mas não é para você pensar logo que o should é deveria. Ele acaba funcionando como deveria quando a gente tá falando de conselho e recomendação. Porque deveria em inglês também tem outras formas de escrever para outras situações. Porque em português a palavra deveria tem mais de uma função, né? Em inglês eles separam. Então, you should study more para dar um conselho sobre a necessidade da pessoa estudar mais. You should not, ou should not, ou, abreviando. Oops, you shouldn't translate should. Aqui é uma recomendação minha para você, né? Já uma frase na negativa para você lembrar que dá para só colocar o not bonitinho e dá para abreviar. Você, né, para negar uma recomendação negativa, né, negar uma recomendação de traduzir.
Você não devia fazer isso. You shouldn't translate. Should. E aí, você poderia me perguntar, should I subscribe to your channel? Aí eu vou responder, yeah, you should. Fazer pergunta. Comecei com a palavra, inverti. Ao invés de ser quem age e depois o should, eu só inverti. Should I subscribe to your channel? E aí eu posso usar o que está na pergunta de novo para responder, né? A resposta curta. Yeah, you should. Yeah, you should. Então aqui temos as possibilidades. Afirmação, pergunta e negação sobre conselhos, recomendações. Ah, a pessoa está tossindo. You should see a doctor. Você devia, né, dar uma olhada e ir no médico. You should, if you liked the content, você curtiu, you should give me a thumbs up. Você deveria, né, uma recomendação, seria legal que você me desse um thumbs up, um joinha, and also subscribe to my channel. Isso se subscreve, não, né? E se inscreve aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários e a gente se vê na próxima. Bye!